Continuação do assunto, vamos falar agora de Popper e Kuhn. O próximo herói é Karl Popper, que é austríaco do século XX, e depois ele adquiriu a cidadania britânica. E o Karl Popper apresentou a grande ideia dele, pela qual ele ficou mais famoso na ciência, é a falseabilidade. O que aconteceu aqui foi que o Popper estava insatisfeito com a indução, ele chamava de inducionismo. Ele achava que fatos estavam sendo usados para explicar qualquer conjunto de fatos, teorias estavam surgindo que realmente não mereciam ser chamadas de teorias. Por exemplo, ele achava que o marxismo e o freudianismo, que eram chamados de ciências, não eram ciências. Ele achava que, embora a indução, os fatos que Karl Marx, por exemplo, pescava da história para tentar demonstrar cientificamente luta de classe e assim por diante no marxismo, não eram ciências. E para demonstrar o que ele queria dizer, o porquê ele tinha essa opinião, ele apresentou a ideia da falseabilidade. Uma das ideias principais por trás da falseabilidade é que, primeiro, nenhum número de experimentos positivos pode provar uma teoria. Você pode ter testes experimentais que apoiam uma hipótese, apoia uma hipótese, apoia uma hipótese. Você pode ter quantos você queira, você não vai conseguir provar uma teoria. Para que algo seja uma ciência, para que algo seja chamado de uma teoria científica, tem que haver fatos que levem a declarar uma teoria falsa. Não podemos declarar uma teoria verdadeira, podemos apenas declará-la falsa se observarmos fatos que discordarem da teoria. Então, Popper falou, olhe, para você ter uma teoria, você tem que me apresentar pelo menos um teste que eu possa fazer, que se revelar falso, vai poder refutar a sua teoria. Se você não consegue me apresentar um teste possível para que possa falsear a sua teoria, então você não tem uma teoria científica. Vamos falar de alguns exemplos. Até 1986, era muito comum na engenharia de software fazer a suposição básica de que falhas, bugs, em versões diferentes de um programa são independentes. E muitos estudos dependiam dessa independência. Em 1986, tem um experimento famoso de Knight e Leveson que demonstrou que falsificou essa suposição básica. Bugs em versões diferentes de um programa não são independentes. Um segundo exemplo famoso tem a ver com a modelagem de redes de computadores em que o tráfego é suposto obedecer ao que a gente chama de processo Poisson, porque isso facilita muito a matemática e milhares de estudos ao longo dos anos usaram essa suposição de que o tráfego obedecia ou poderia ser modelado por um processo de Poisson. Tem um artigo de Leland, em 1994, que demonstrou que o tráfego de redes não é nada de Poisson, mas ele é autossimilar, ele possui autossimilaridade. Portanto, foi falseada essa premissa de que o tráfego é Poisson. Em outro vídeo, eu já falei do multiuniverso. Eu já falei que o multiuniverso sequer pode ser chamado de uma hipótese, ou teoria ou hipótese, porque até hoje não há um único experimento que foi apresentado que possa falsear a teoria de multiuniverso. Que teste eu posso fazer que
dado um certo resultado, vai declarar que não existe multiuniverso. Como esse teste não foi apresentado, nós não temos uma teoria científica. Aqui está um exemplo interessante que tem a ver com falseabilidade, ou ensina a pensar não em comprovar algo, mas em refutar algo. Então isso se chama o Wasson Card Puzzle, vem de 1966 mais ou menos, e você tem o seguinte, você tem 4 cartas, cada carta tem um número numa face e uma letra na outra face. E pergunta-se o seguinte, qual é o número mínimo de cartas que eu devo virar para verificar a regra que está escrita aí? Cartas com vogal de um lado tem um número par do outro. Vogal de um lado tem um número par do outro. Eu quero verificar se essa regra se aplica e qual é o número de cartas, o mínimo do número de cartas que eu devo virar para comprovar ou não essa regra. Pense um pouco, pause o vídeo e depois continue. Então, a resposta é que você precisa virar 2 cartas. A carta E e a carta 7. São as únicas 2 cartas. Você tem que pensar da seguinte forma, a regra que a gente quer comprovar é do tipo, se P, então Q. Se P, então Q. Se P, então Q. Então, o que eu tenho que testar agora eu tenho que tentar falsear essa regra e não confirmá-la. Pensa dessa forma, e vocês vão poder resolver o problema mais facilmente. O falseamento significa testar se P, então não Q. P, que é na realidade vogal, né, só ocorre com a letra E. E não Q, que significa ímpar, só ocorre com a letra, o número 7. Testar a carta 4 não adianta. Porque se houver uma consoante do outro lado, isso não invalida a regra. Porque a regra nada fala sobre as consoantes. Finalmente, chegamos ao nosso quarto cientista, um físico americano, Thomas Kuhn, que inventou o que se chama hoje shift de paradigma. As ideias de Kuhn foram publicadas num livro muito famoso chamado The Structure of Scientific Revolutions. E esse livro basicamente diz o seguinte, a ciência não avança com uma acumulação linear de novo conhecimento. Existem alguns avanços que são revolucionários, ou shift de paradigmas, né? Paradigm shifts, que tem uma transformação abrupta do conhecimento. Frequentemente, esses shift de paradigmas não são sequer baseados na observação. Por exemplo, Einstein, que causou um paradigm shift, um shift de paradigma com a teoria da relatividade, ele não era um experimentalista, um experimentador, ele não observava, ele fazia o que ele chamava de experimento do pensamento, ou no pensamento, thought experiments. Ele, por exemplo, se perguntava o que aconteceria se eu cavalgasse um raio de luz. Dirac, por exemplo, outro cientista famoso, ele previu a antimatéria apenas através das equações, sem dicas experimentais prévias. Então, nem sempre a observação é crucial para iniciar o processo científico. Às vezes não é. Bom, mas fechando esse parêntese, o importante aqui é que transformações abruptas, chamadas shift de paradigmas, ocorrem frequentemente na ciência. Em função disso, Kuhn apresentou os 3 estágios, na visão dele, do avanço científico. Primeiro você tem a pré-ciência. Na pré-ciência não existe ainda paradigma central.
Depois, a ciência normal ela é feita quando a gente resolve problemas dentro de um paradigma central. Existe uma teoria básica aceita por a maioria dos cientistas do mundo, e é dentro desse paradigma, dentro desta teoria, que a gente cria novo conhecimento. Quando a gente não consegue resolver certos problemas, quando as coisas não encaixam, não é a teoria que está errada, é o cientista que errou. É isso que isso é contrário ao que a gente falou no método científico. Quando a observação não bate com a teoria, a gente diz que a teoria está errada. Mas o que Kuhn observou é que, ao longo da história, quando as observações não batem, a gente culpa o cientista em vez de culpar a teoria. Finalmente vem a ciência revolucionária, quando muitas anomalias já ocorreram, muitas coisas começaram a não bater. A gente pode até culpar o cientista uma vez, duas vezes, mas depois de um certo tempo o acúmulo de evidências de que a teoria está com problema é tão grande que uma crise ocorre e um novo paradigma aparece para substituir o antigo. Com isso, eu termino minha apresentação histórica da ciência moderna, a introdução de alguns conceitos muito importantes de Kuhn, o shift de paradigma, a falseabilidade de Popper, a análise de Descartes, o método de Descartes, e eu agradeço sua atenção.